É, então, bem-vindos novamente, bem-vindas e bem-vindos, todos nós. Vamos começando aqui, vou falar essas coisas para quem estiver assistindo de casa. Estamos começando o segundo encontro aqui dessa nossa trajetória de 9 encontros. A gente já percorreu algumas coisas que quem está em casa talvez não tenha passado, que foi, primeiro, o Luiz reviu os exercícios de um doc que ele passou para a gente no grupo de WhatsApp, ele comentou, foi bacana, foi uma conversa bacana, e depois a gente fez um exercício de escuta empática. Se você está assistindo de casa e quiser fazer esse exercício, basta você chamar uma pessoa e durante mais ou menos 2 minutos e meio você falar como é que você está chegando, como é que você está se sentindo, falar um pouco sobre isso, como é que você está chegando, como é que você está se sentindo e tal, e no final a pessoa que te escutou, que você pediu para te escutar com empatia e atenção, parafraseia o que você falou, ou seja, não repete, né? Checa se entendeu corretamente aquilo que você falou durante mais ou menos 1 minuto, pode ser. Tá? Então, você pode fazer esse exercício na sua casa mesmo, a gente acabou de fazer aqui dividindo em salas, por isso que a gente não gravou, porque quando divide em salas não grava. Dar as boas-vindas para quem foi chegando enquanto isso, estou vendo que várias pessoas aqui chegaram, Ada, Angélica, Denise, então, bem-vindas. Hoje a gente vai mergulhar um pouco mais na base teórica da CNV. Esse exercício que a gente fez de escuta empática é o mais conhecido, mais não sei se a palavra básico é melhor, mas o mais disseminado assim de comunicação não violenta. Então, é uma coisa para fazer sempre, né, Maristela? Às vezes algumas pessoas até mantêm uma dupla sempre, assim, gostei daquela pessoa que fez comigo lá no curso e vou ficar fazendo com ela uma vez por semana e tal. Às vezes as pessoas exercitam isso, formam duplas, formam uma série de dinâmicas para fazer escuta empática, né? Até se quiser falar sobre isso, Maristela, está aberto aí o espaço. Mas é uma coisa que é uma prática comum as pessoas fazerem isso. Quer falar? Diga aí. Sim, a gente depois pode pensar uma forma de criar os pares, ou faz por sorteio, ou tenta fazer umas escolhas também. Quem quiser escolher, às vezes manda no privado também. E acho que por sorteio, como somos muitos, talvez seja mais prático. Mas isso a gente programa. Tipo das pessoas formarem pares aqui para praticar escuta empática no momento que a gente não estiver junto, né? Eu acho isso bem bacana, pode ser por sorteio, como você falou, ou pode ser quem já se identificou, já sabe que se conecta bem com aquela pessoa, ou quem já chegou junto no curso, se bem que é sempre bacana fazer com uma pessoa que você conheceu depois, né? Mas, enfim, cada um aí escolhe a melhor forma de fazer. Vamos começar hoje, justamente, primeiro eu vou esses 2, 3 primeiros encontros, a gente vai mergulhar bastante em teoria, né? Como foi combinado. Então, eu vou trazer um pouco de teoria para vocês, mas tem exercícios também. Vocês estão vendo, né? Estão vendo, né? Isso aqui eu acho que a gente falou um pouco na semana passada. Eu tinha planejado de falar agora, mas a gente já falou um pouco. A importância do silêncio, né? O silêncio tem um papel na comunicação, que é um papel que ele também é uma inteligência a ser desenvolvida, né? Há momentos que a melhor alternativa, a melhor saída é você simplesmente silenciar, né? E há momentos onde o silêncio pode ser, de alguma forma, um pouco violento, né? Pode ser uma escolha que agride a pessoa, né? Se a pessoa está, por exemplo, esperando um feedback e você está simplesmente se calando,
pode ser que você tenha feito essa escolha, muitas vezes, inclusive, com a intenção de que ela funcione como uma agressão, né? Então, em outros momentos, não. Em outros momentos, a melhor alternativa é você silenciar. Então, o silêncio é uma inteligência também a ser desenvolvida, né? O Marshall se desdobra um tempo falando sobre o silêncio também. É uma coisa para a gente aprofundar ele também é comunicação. Inclusive, tem uma coisa que me recordei agora, que tem um estudo de que só 7% do que da comunicação é a palavra, né? Já viram esse estudo? Não sei como é que isso é calculado, mas tem muito de comunicação que não é a palavra, né? Tem expressões faciais, né? Movimentos corporais, é, a entonação da voz, né? Tudo isso é comunicação e o silêncio também é comunicação, né? Os momentos onde você se cala e não afirma nada, isso também é uma inteligência a ser desenvolvida. Acho que a gente passou por isso na semana passada, mas eu estou aqui trazendo de novo porque tinha sido planejado. Aí eu coloco essa frase aí do Rubem Alves, tem várias frases do Rubem Alves, principalmente naquele texto sobre escutatória que servem aqui para o curso. Não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito, é preciso também que haja o silêncio dentro da alma. Aí eu vou entrar agora já no assunto do Paul Ekman. Então, acesso às emoções. Então, se alguém quiser falar alguma coisa sobre essa coisa do silêncio, alguém quer? O Luiz quer falar. Bora, Luiz, falar como a gente vai abordar isso, dar um pitaco? Fala aí também, vamos lá. Desculpa, problemas técnicos, microfone. Sim, só rapidamente dizer, eu já falei hoje, né? Na parte prática, nesse curso, a gente vai trabalhar a meditação. E a meditação, eu diria que é a nossa... o que o silêncio quer ser quando crescer, ele quer ser meditação. Então, a gente vai trabalhar muito isso, né? E a gente vai tentar explicar para vocês também dar razões de por que esse silêncio, né, é tão poderoso. Né? E para a CNV, ele é a injeção de CNV na veia, porque o silêncio, ele nos dá acesso, o silêncio consciente, ele nos dá acesso a um lugar de consciência e facilita a conexão com o outro pela empatia. Não é ficar calado, como o Leandro disse, ficar de cara amarrada. Então, a gente vai... nas práticas, a gente vai trabalhar com a ideia de meditação, não só para que a gente possa aprender a se escutar, mas também para que a gente possa gerar um espaço de compreensão mais aguçada para se apropriar daquilo que a gente vai estar trabalhando, que a gente tem trabalhado desde a semana passada, tá? É só isso. Complementando, aí tem um certo lugar onde a gente faz um treino individual, que é a própria meditação. Mas lá na frente vai acontecer um lugar de meditação ativa quando você se encontra com o outro. Então, você, em presença, em um lugar de consciência, consegue fazer uma meditação ativa. Quase que quando você conversa com a pessoa, essa comunicação começa a ser um mantra ali entre vocês. Isso tudo também vem dos meus referenciais. Então, a gente está conversando muito para afinar os nossos referenciais e conseguir oferecer isso para vocês. Vai ser bem legal. Vai. Estou aqui cheio de expectativa. Aí, baseado nisso que eles dois falaram, me veio a lembrança assim, de uma coisa que a gente estuda quando mergulha em estudar círculo de construção de paz e círculo restaurativo, né? Que é o seguinte, tem aquela roda de conversa que se forma e às vezes tem o instrumento do bastão da fala, que vai passando de mão em mão. E o bastão da fala sempre é dito que ele dá o poder da fala para quem está com ele na mão e o poder da escuta para quem não está com ele na mão, né? Então, a escuta também vista como um poder, né? Você, quando não está com o bastão na mão, e aí entendendo agora esse bastão como um elemento simbólico, né? Você está escutando a pessoa com empatia.
E aí, escutar com empatia também visto como um poder, né? Escutar a pessoa com uma atenção, tentando se conectar desse ponto de vista que suplanta o cognitivo, que está no universo do empírico, né? do sentimento, se conectando com o outro a partir desse campo de energia, né? E aí isso já é um momento onde você está em silêncio, você não está falando nada, mas você está auxiliando com a sua atenção, né? Com a sua atenção plena, você está auxiliando a outra pessoa a falar e, de alguma forma, coisas estão sendo trabalhadas dentro de você também. E aí pelo processo do cognitivo também, pelo processo de ouvir e falar, nossa, eu não tinha pensado por esse ponto de vista que essa pessoa falou, né? Então, é muito desse lugar, assim, tem a ver com isso que eles trouxeram, e acho bacana trabalhar isso através de meditação, né? Acho muito legal essa escolha que eles fizeram. Agora, falar sobre essa questão do acesso às emoções, aí isso é muito baseado no conhecimento básico sobre os estudos do Paul Ekman. Está aberto também para vocês comentarem, quem já tiver maior acúmulo sobre isso aí, até para dividir com os colegas e a gente ir fazendo esse alinhamento dos entendimentos, né? Essa noção de que nós não somos socialmente estimulados, né? Não sei se treinados, como está aí, é a melhor palavra. Nós não somos socialmente estimulados a acessar as nossas emoções, né? Nós, muitas vezes, não temos a gente falou disso um pouco na semana passada, não temos esse hábito de mergulhar e dar nome aos nossos sentimentos, dar nome a essas emoções que estão internas da gente. Então, a gente cada vez mais praticar a comunicação não violenta, muitas vezes a gente vai praticar cada vez melhor se a gente se autotreinar, né? Se acostumar a mergulhar e entender como que a gente está se sentindo e dar nome para isso, e não sentir vergonha de nenhum sentimento, né? Como o Luiz estava falando mais cedo, não existe um sentimento negativo, né? O Marshall fala, sentimentos quando a necessidade é atendida e os sentimentos quando a necessidade não é atendida, né? Marshall é o Marshall Rosenberg, criador da CNV. Ele fala isso. Então, o sentimento, quando a necessidade não é atendida, é esse tipo de sentimento de medo, raiva, tristeza, depressão, né? Esses sentimentos são sentimentos que revelam uma necessidade não atendida e que causam um certo nível de desconforto. A gente ter clareza deles, dar nome para eles e não ficar se sentindo menor, se de alguma forma a gente está sentindo, porque aí a gente começa a se esconder de si mesmo, de que está se sentindo daquela forma, né? A gente se reconhecer como seres humanos que estão submetidos a toda sorte de emoções, né? E aí, entender, mais cedo vocês perguntaram para o Luiz o que era um pouco, o que era sentimento, né? Como diferenciar de emoções dentro dessa linha de investigação. O sentimento é a interpretação das emoções. É assim que eu achei bacana a maneira como o Luiz construiu o raciocínio naquele momento. Mas aqui é visto assim, como o sentimento é a interpretação que a gente dá para as emoções. Então, as emoções são aquilo que ocorre com embasamento empírico dentro da gente, a partir você sente aquilo, de alguma forma está no campo da sensibilidade. A partir do momento que você interpreta essas emoções, você começa a interpretar e dar um sentido um pouco mais lógico para elas, aí passa a ser chamado de sentimento. Então, enfim, pelo menos a explicação que aqui se traz. Então, seria essa a coisa que a gente precisa cada vez mais treinar e dar nomes, e o nome correto, né? Um pouco que eu falei semana passada, raiva é diferente de irritação, que é diferente de ira. É a mesma família de sentimentos, mas são próximos, mas não é exatamente a mesma coisa. Assim como tristeza, depressão, amargura, são próximos, né? Mas não são exatamente a mesma coisa, né? Mágoa, tédio, são mais ou menos próximos, mas não são exatamente a mesma coisa. Então, a gente cada vez mais se acostumar
a dar um nome claro para aquilo, a não se envergonhar e viver cada vez com menos máscaras, né? E aí está escrito aí no terceiro ponto, que a gente vive com um certo... É natural, assim, a gente, principalmente quando está fora de casa, na nossa sociabilidade, a gente usa essas que o Jung chama de máscara, né? Essa coisa de você... Não significa que você é uma pessoa falsa, né? Não necessariamente, mas no meio das pessoas, no cotidiano, a gente costuma usar um certo verniz social, né? Usar um trato um pouco mais fino, mais elegante. E aí a gente, de alguma forma, está ali interpretando um personagem. Tem uma frase do Shakespeare, né? Cara que mais entende de personagem, que diz: o mundo é um grande palco, então todos somos atores, né? Não significa que a gente é falso, significa que de alguma forma a gente tem ali um ziriguidum ali, uma coisa mais... Quando a gente está dentro de casa, a gente é mais a gente mesmo, com a nossa família. Por isso que a gente acaba brigando mais com a nossa família muitas vezes, porque a gente é mais cru, assim, a nossa sombra fica mais visível quando a gente está dentro de casa, né? E às vezes a gente acaba sendo... É muito comum, né? Praticamente todas as pessoas, né? A gente acaba sendo mais grosseiro com as pessoas que a gente mais ama, né? É contraditório isso pra caramba, né? A gente é mais grosseiro, às vezes mais raivoso, às vezes mais virulento e tal, com as pessoas que a gente mais ama, porque não tem esse verniz social de quando a gente está nas ruas. Então, por que é importante a gente entender isso? A pessoa que é muito assim, é muito duas caras, aí é uma pessoa que está bastante deslocada dos seus sentimentos. Aí é uma pessoa que realmente precisa buscar um auxílio terapêutico, né? Na verdade, todo mundo precisaria buscar um auxílio terapêutico, é a melhor coisa, né? Mas tem pessoas que são muito deslocadas, que viram um personagem completo nas ruas, mas todos nós temos um pouquinho dessas máscaras, todos nós temos um pouquinho desse verniz social, de ser mais polido, mais educado, quando está fora das suas pessoas mais próximas, né? Se não está com a sua família ou com os amigos mais próximos. E aí a gente entender isso, para a gente entender que nesses momentos a gente está um pouquinho deslocado de perceber as nossas emoções. Então, a gente ter clareza disso para se treinar a dar um olhar para as nossas emoções. Como eu falei na semana passada, também tem essa coisa de que os homens têm um pouco mais de dificuldade de acessar as suas emoções, né? Isso por conta, não sei se me parece que é mais por questões culturais do que biológicas, né? Mas parece não, né? Os indicadores revelam que os homens têm um pouco mais de dificuldade por conta cultural, de se exigir que a coisa do homem não chora, o homem é viril, né? O homem é uma fortaleza emocional, né? A mulher é o sexo frágil, aquela que chora e tal, e o homem, essa visão machista, né? Visão tóxica do masculino, e que acaba sendo incorporada pelos homens, que acabam se deslocando das suas emoções, né? Dia desse eu vi uma mãe falando no Instagram o quanto ela tinha um filho menino, ela tinha uma menina, mas às vezes achavam que a filha dela era um menino. E quando viam que era uma menina, eles falavam: nossa, como tá linda, como tá... É uma criancinha, né? Como tá linda, nossa, você é linda, você é maravilhosa. E quando confundiam e achavam que ela era um menino, falavam: nossa, como você é inteligente, como você é forte e tal. Nunca falavam como você é bonito. É uma forma, a gente já incorpora nesse trato com a criança essa visão diferente, né? A mulher, nossa, como é linda, maravilhosa e tal. E o menino, a criança, o homem, nossa, como é forte, como é inteligente, como é viril, né? Eu achei interessante essa observação dela, né? Porque a menina, ela era, se não me engano, ela era meio carequinha, então às vezes ela dava a sensação de ser um menino. E aí as pessoas falavam coisas diferentes. A gente meio que educa dessa forma. E aí os homens se deslocam dos seus sentimentos e por conta disso
acaba tendo indicadores de suicídio muito maiores do que as mulheres, porque não acessam suas emoções, né? Indicadores de homicídios e tal. Então, a gente ter essa clareza, né? Basta ver que temos poucos homens aqui nessa turma, né? Não é frequente essa busca por esse tipo de conteúdo, né? Esse tipo de conteúdo de autotransformação, a gente pensar cada vez mais sobre isso também. E sobre vulnerabilidade, também atravessamos rapidamente isso na semana passada. A ver a vulnerabilidade como uma fortaleza, como algo que te fortalece, cada vez mais a gente exercitar isso, e aí a referência para esse conceito tem sido aí a Brené Brown, né? Acho que a maioria de vocês já ouviu falar, tem vídeos ótimos e livros ótimos dela circulando por aí, a gente pode trocar mais informação sobre isso lá no grupo de WhatsApp. A gente perceber a nossa vulnerabilidade como uma referência, assim, a nossa fortaleza e aquilo que nos conecta com uma sensação de coragem. É preciso coragem para reconhecer as vulnerabilidades e transformá-las de alguma forma e uma ferramenta de ação no mundo. Então, não vista a vulnerabilidade, não vista como algo negativo, algo que eu preciso esconder, algo que eu preciso escantear dentro de mim. Tá? E essa da parte de conteúdo é uma coisa que eu gosto de trazer também, os cursos de CNV e de cultura de paz. Aí essa coisa, eu vou falar, então, rapidinho sobre essa transição de paradigmas aqui, que vocês já devem, quem investiga mais CNV já deve ter visto em alguns livros, e depois a gente abre de novo para vocês comentarem sobre esses dois temas. Depois a gente parte para essa outra coisa aqui. Basicamente, quando a gente estuda a CNV, a gente está tentando a comunicação não violenta numa esfera mais geral, desenvolve as nossas habilidades relacionais, a nossa capacidade de se relacionar de forma amorosa e com compaixão com outras pessoas, basicamente é isso. Então, não só a comunicação não violenta, mas qualquer forma de se relacionar com o outro que seja mais amorosa, menos competitiva e mais carregada de compaixão, né? Mais em sintonia com o mundo harmônico, com o mundo de não violência, essa outra forma representa essa transição de paradigma, o paradigma da dominação para o paradigma da parceria. Tem uma aula ótima que a Nana, que facilita o Gaia junto comigo, deu semana passada sobre isso, está no YouTube, eu posso passar para vocês, assim, essa transição a aula dela é só sobre isso, a cultura da parceria como uma alternativa para essa mudança que o planeta precisa nesse momento. É uma mudança desse paradigma de dominação, o paradigma onde você precisa dominar para ter poder e se projetar, para um paradigma onde somos parceiros, compartilhamos, né? Solidariedade, não é uma competição. Então, no primeiro, você tem uma dinâmica de competição, né? Eu preciso vencer o outro, né? Então, até na argumentação, né? Eu preciso vencer, é uma disputa para ver quem que está certo, quem está errado. A comunicação vista como uma disputa, como um campeonato, né? Eu preciso te derrotar no argumento, né? Então, é visto como uma dominação, né? Enquanto a gente vê na CNV e na cultura de paz, de uma forma mais ampla, como uma parceria, né? A comunicação como uma parceria. Você pensa diferente de mim, então deixa eu mergulhar na sua forma de ver o mundo para ver se eu consigo incorporar uma parte dos seus argumentos, se você consegue incorporar uma parte dos meus argumentos, e se no conflito que está existindo entre nós dois, a gente consegue estabelecer um arranjo que seja benéfico para nós dois. Então, isso é uma relação de parceria, né? Isso não é uma disputa para ver quem está certo e quem está errado. Então, essa transição que a gente precisa fazer, dessa dualidade, certo e errado, bem e mal, para uma unicidade, né? Uma aceitação, né? Uma aceitação da diferença, uma aceitação do diferente, uma aceitação do caráter único de cada ser e que, de alguma forma, somos uma família e a humanidade é uma família, estamos conectados e precisamos ter tolerância para essa diversidade
de possibilidades de se perceber o mundo, né? Na primeira vai ter separação, a ideia de escassez, né? Sendo substituída pela ideia de abundância, né? É abundante, tem para todo mundo. Então, são paradigmas diferentes. Vamos falar mais sobre essa questão da escassez mais à frente. Tá? O conflito do poder. Então, aqui é o poder sobre, e nesse segundo é o poder com. Né? Você tem poder quando você tem poder com. Você cocria, né? Cria em sintonia, né? No primeiro tem uma violência que é invisível, né? Você não tem, chama de violência primária, né? Não tem um soco, não tem um tiro, não tem um estupro, mas tem uma violência na forma de se comportar, uma violência onde eu estou pescando na sua argumentação algo para eu contrapor através de um argumento e vencer você no argumento. Então, tem uma violência escondida, né? No paradigma da parceria, você tem uma conexão, né? Você está junto. Então, é a não violência colocada, a não violência que está no próprio, adjetivando o próprio nome, comunicação não violenta. Então, essa transição de paradigma eu gosto de trazer também. Aí eu vou para esse conteúdo que eu trouxe da Índia, mas antes, vamos abrir aí para vocês, se alguém quiser comentar essas duas coisas que eu falei, não só a mudança de paradigma, como a questão das emoções e o pensamento do Paul Ekman. Alguém quer comentar isso? É uma coisa cultural também, o que eu acho assim, é ter muito cuidado com essa coisa que você falou de menino e de menina, né? Rapidinho que eu vou falar. Por que a gente não tem tantas jogadoras de futebol no Brasil? Porque quem joga futebol é homem, não é menina, entendeu? E é uma coisa que eu sinto falta, entendeu? De mais jogadoras. O futebol no Brasil feminino é escasso por conta disso. É a educação que se dá. Sim, felizmente está sendo cada vez mais estimulado o futebol feminino, né? E está tendo as mulheres protestando no mundo para que o salário que se dá e os prêmios das empresas sejam maiores para as mulheres, porque é uma disparidade muito grande, né? A Marta disputou a Olimpíada sem patrocínio como uma rebeldia aos contratos que queriam assinar com ela, que eram bem abaixo em relação ao dos homens, né? No Brasil, realmente, os homens praticam mais. Em países como Estados Unidos e Canadá, é um esporte tido como feminino. Alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente vai lá para o outro. A gente... Vamos mergulhar, então, aqui nessas 8 formas 8 respostas. Isso aqui é bem rico, tá, gente? Depois a gente vai fazer 2 exercícios, a gente vai fazer junto. Mas isso aqui é bem, bem rico. Isso aqui eu trouxe da Índia. A primeira vez que aprendi comunicação não violenta, eu fui aprender na Índia, em 2013, quando vivi lá, estudando na Universidade do Gandhi. E alguns conteúdos eu trago de lá. São 8 respostas da comunicação do mundo como conhecemos, né? Se você for no Marshall Rosenberg, ele fala de 4 formas de se comunicar. O exercício é até baseado nisso, né? Culpar o outro, culpar a si mesmo, escutar o seu... 4 formas. Ou você culpa o outro, ou você culpa a si mesmo. Então, é o paradigma da culpa. Acho que a gente falou disso semana passada, né? Onde, quando você identifica um problema, você busca um culpado, né? Então, ou você culpa outra pessoa, ou você culpa... A ideia de que quem fala muito bem sobre o paradigma da culpa é o Howard Zehr, que é um dos autores da justiça restaurativa. Ele fala sobre o paradigma da culpa. Se existe um problema, você busca um culpado e busca punir o culpado com uma dor proporcional àquela que ele causou. Esse é o paradigma da culpa do Howard Zehr. Então, o nosso sistema, o nosso judiciário, por exemplo, é todo baseado no paradigma da culpa. Se alguém roubou, então essa pessoa tem que ser presa para sentir uma dor proporcional àquele que ele causou e tal. Enfim, não vamos entrar se isso é correto ou se é errado, não vamos entrar, só estou explicando o que é o paradigma da culpa. Então, na comunicação também a gente tem esse hábito, e a maioria de nós aqui cresce aprendendo isso, aprendendo
a gente aprende a falar aprendendo a se comunicar, e ao aprender a se comunicar, a gente aprende a localizar culpados, né? Então, ele fala desses 4. Ou eu culpo o outro, ou eu culpo a mim mesmo, ou eu tento localizar os sentimentos e necessidades do outro, ou os sentimentos e necessidades em mim. E aí, de alguma forma, essas 2 outras configurações têm mais sintonia com a comunicação não violenta que a gente está propondo, né? Aqui a gente fala desses 8 vícios comportamentais que a gente tem relação com esse raciocínio do Marshall. Então, eu vou falar sobre os 8 e vocês vão percebendo, assim. Essa é uma tradução direta desse material que eu trouxe de lá. Os 2 primeiros eu já falei, que o Marshall Rosenberg traz uma elaboração sobre isso. Ou eu culpo alguém, ou eu culpo a mim mesmo, né? Esses são os 2 primeiros, né? Então, se tem um problema, eu culpo... se uma pessoa vem e fala para mim que ela chegou atrasada aqui para a aula, aí eu falo, pô, você sempre chega atrasado, você atrapalha demais, assim, você tem esse hábito e tal, estou culpando a pessoa, né? Ou eu posso culpar a mim mesmo, dizer, não se preocupa não, eu que não te avisei, eu deveria ter te mandado um WhatsApp lembrando da aula e tal. A gente faz muito isso, de culpar a si mesmo, né? Às vezes até como uma forma de tentar ser um gentleman, né? E não precisa, assim, quando a gente identifica um problema, a gente não precisa identificar quem é o culpado por aquilo, mas a gente nem percebe porque a gente está tão acostumado a essa lógica de identificar o problema e tentar encontrar quem é culpado, que a gente nem se percebe fazendo isso. Muitas vezes a gente só tá querendo ser educado e a gente busca... a gente culpa a si mesmo, né? Se, por exemplo, eu explico alguma coisa aqui e vocês começam a dizer, a gente não entendeu direito isso que você explicou. Aí eu falo, nossa, eu acho que eu não expliquei direito, eu acho que eu não fui muito claro. A gente não percebe que nessa frase, eu não fui muito claro, eu não expliquei direito, a gente está se culpando, né? A gente está se culpando como uma tentativa de ser educado. E tipo, olha, não se preocupe, vocês não entenderam, acho que fui eu que não expliquei direito. A culpa não é de vocês, a culpa é minha. E não tem necessidade disso, né? Então, a gente tem que cada vez mais transitar por um tipo de construção de comunicação onde a gente não sinta a necessidade de buscar culpados, né? Não entenderam? Eu explico de novo. Não preciso encontrar o culpado por isso. O que eu falei, não entenderam. Tá bom, vou explicar de novo. Não preciso me culpar, né? E às vezes a gente faz muitas dessas coisas, vocês vão ver, a gente faz porque quer ser polido, quer ser educado, quer ser bacana, quer ser bonzinho. E nem sempre, né, a sociedade que funciona a partir do paradigma da parceria, ela não funciona da base da culpa, né? Ela funciona da base da parceria mesmo. Se tem um problema, vamos resolver junto o problema. Vamos sentar, dialogar e tentar encontrar uma solução, um arranjo que seja bom para todo mundo. O terceiro ponto é a pessoa começar a falar muito sobre si mesmo, né? E isso é bastante comum, né? E a gente percebe isso na comunicação diária. A pessoa está tão conectada com a sua história e às vezes com o seu ego, né? Às vezes é uma pessoa vaidosa e tal, que ela começa a falar muito sobre si mesma, ela não se conecta empaticamente com quem trouxe alguma coisa para ela. Então você chega e fala assim, nossa, eu estou chateado hoje porque um amigo meu morreu de Covid. Você fala isso para um amigo. Aí o seu amigo responde, nossa, eu também perdi um amigo de Covid, ele morreu de tal forma, eu senti muito, e ele começa a falar sobre ele, entendeu? Ele não cuidou do que você falou no início, de, pô, eu estou chateado, eu perdi um amigo, sabe? Ele não cuidou dessa questão, ele não se conectou empaticamente com você. Ele está muito conectado com a história dele, ele começa a falar sobre a história dele, falar sempre sobre ele mesmo, né? Tem pessoas que têm isso no nível muito aguçado, gente. Então, de vez em quando, a gente vai falar sobre a gente. Aliás, a maioria desses tópicos aí a gente vai praticar, né? Não é que essas coisas aqui estão erradas, né? A gente vai fazer, mas a gente entender quando é que a gente vai fazer, né? Se a gente está falando muito sobre si mesmo, você não está estabelecendo a conexão empática com as pessoas. Outra coisa...
Diga. Tentando resumir em uma frase isso aí. A minha dor é maior, né? Então, esse é o princípio desse tipo de resposta. A minha dor é maior. Então, sempre que alguém traz um problema, você tem necessidade de expor, né? E trazer o seu sofrimento e a sua dor. Sim, a pessoa que tem sempre essa sensação de que a dor dela é maior, de que a cruz que ela carrega é mais pesada, né? E não é, né? Todo mundo aqui tem... o universo é inteligente, a gente carrega uma cruz proporcional à nossa capacidade de carregá-la, e todos nós carregamos uma cruz, então a nossa dor não é maior, né? Então, a gente pode, assim, primeiro, depois de acolher, nesse exemplo que o cara chegou perdendo alguém por Covid, acolher, dialogar e tal, e depois falar da sua experiência também, né? E aí é um acolhimento mútuo, né? Aí depois você traz também, que você também perdeu um amigo e tal, mas a pessoa que chegou está precisando de uma escuta, de um ombro, né? A gente sair desse lugar de estar sempre falando da nossa história, né? Diz assim, você chega falando assim, pô, tô chateado, briguei com a minha namorada, né? Aí a pessoa, nossa, eu também sempre brigo, e começa a falar sobre o caso dela. Comigo também é terrível, a gente sempre briga. Isso é muito, muito comum. Esse número 4 é uma coisa, dos tópicos aqui, as coisas que a gente mais vai fazer, assim, mas a gente precisa ter consciência de que a gente está fazendo isso. Consolar com meias verdades, né? Ter consciência de que às vezes a pessoa traz um problema e a gente começa a trazer meias verdades para consolá-la, né? E aí a gente está fugindo da verdade por completo, né? Então, sei lá, um exemplo, a pessoa chega e diz, eu estava concorrendo à Polícia Civil, fiz um concurso e fui mal na prova e tal, da prova para ser da Polícia Civil e tal, estou chateado. Aí você diz, mas daqui a pouco vai ter outra prova, você vai bem, fica assim não. No ano que vem você faz de novo, você fica consolando com meias verdades. Em alguns momentos a pessoa precisa de um ombro ali, você vai precisar fazer, mas você ter clareza de que você está se afastando um pouco da verdade por completo, né? Às vezes você precisa mergulhar um pouco mais e dialogar sobre aquilo até entender de fato que necessidade que não está sendo preenchida, né? Esse colega ele queria passar tanto na prova, por quê, né? O que é a necessidade dele que não está sendo atendida, né? Por que ele está se sentindo chateado por conta disso? E tentar esgotar, mergulhar nessa história, né? Você nem sempre precisa ir para essa estratégia do consolo, né? Embora, repito, tudo isso em alguns momentos, se você vê que uma pessoa está super arrasada, né? No caso da cara que perdeu um amigo de Covid, essa pessoa está super arrasada, ela precisa de um ombro, né? Aí vai ser o nosso bom senso decidindo como interagir, né? Essa coisa, assim, depois esses tópicos eles se aproximam um pouco mais. Falar algo engraçadinho, muito comum no Rio de Janeiro, né? A pessoa chega contando alguma coisa, algum conflito que ela está vivendo, e você faz uma piada, faz uma gracinha, escapa de mergulhar, de conversar mais sobre o conflito que ela está vivendo, tentando trazer uma energia de alegria, de bom humor, fazendo uma piada, mas que de alguma forma você está varrendo a sujeira para debaixo do tapete, né? Então, também ter a consciência de que a gente faz isso, a gente faz, às vezes, uma piada para tentar desanuviar o ambiente, mas não mergulha no conflito. E os conflitos precisam ser resolvidos. É basicamente isso que está por detrás de todos esses vícios comportamentais. Se existe um conflito, mesmo que seja um conflito interno, ou que seja um conflito com uma pessoa ou com um grupo, né? O conflito a gente chama de intrapessoal, né? Quando tem interno, interpessoal, quando é com uma outra pessoa, ou intergrupal, intragrupal, quando é com um grupo, ou conflito entre grupos, né? Intergrupal. Isso já é teoria do conflito. Se existe um conflito de qualquer dessas naturezas, você tentar solucioná-lo, dialogar sobre ele, né?
dedicar tempo a ele, né? Dedicar tempo, diálogo, escuta. Às vezes, com uma piada, você não resolve isso, tá? Embora, como qualquer dessas estratégias, em algum momento ela vai ser legítima, mas você precisa ter bom senso de entender que uma piada não resolve um conflito. Abafar a situação é aquela coisa também, varrer sujeira para debaixo do tapete. A pessoa chega e diz assim, nossa, estou com uma raiva danada porque aconteceu tal coisa e tal, e você diz, esquece isso, vamos ali tomar uma cerveja, e você vai... Então, você está abafando o caso, né? Esquece isso, vamos falar sobre o que aconteceu ontem. Às vezes isso acontece até em relacionamento, né? A pessoa com quem você se relaciona chega irritada com alguma coisa e você tenta, esquece isso, vamos conversar aqui sobre... vamos assistir um filme aqui, vamos ficar bem e tal. Você não você está se vendo diante de um conflito com muita clareza e não está dialogando sobre ele, tá? Analisar com observações genéricas esses dois últimos tópicos, eu pelo menos vejo uma relação entre eles também. É quando você começa a fazer observações muito genéricas sobre um tema, a gente vê isso às vezes em círculos, assim. Você está falando sobre raiva, por exemplo. O tema que você está conversando é raiva. E a pessoa, ao invés de falar de como é esse tema na vida dela e trazer para a realidade concreta, ela começa a falar, analisar a sociedade e tal. Hoje, no Brasil, cada vez mais as pessoas estão passando por dificuldades, 14 milhões de desempregados, 19 milhões de pessoas com fome, e aí, nessa condição, as pessoas cada vez mais sentem raiva, e aí você começa a elaborar uma análise de conjuntura, quando, na verdade, o convite na conversa para que você fale de você, quando é que você sente raiva, a raiva, que papel que tem na sua vida. A gente vai falar mais tarde sobre raiva. Então, essas observações genéricas, muitas vezes, elas me deslocam dessa conexão com as minhas emoções, né? E, às vezes, eu percebo claramente, como eu facilito muito o círculo, que é uma estratégia intuitiva, os caras não percebem, no círculo de homens, né? Os caras não percebem isso, não está no racional deles, mas, às vezes, fogem de uma abordagem incômoda através de uma observação genérica sobre a sociedade e tal, ao invés de falar como eles estão se sentindo, né? Então, isso aí é uma coisa para a gente também ficar atento, né? E fazer muitas perguntas detalhistas, assim, a gente entender a pergunta como algo que direciona uma comunicação. Não sei se vocês já tinham atentado para isso na vida de vocês. Acho que mesmo quem tem aí uma trajetória com CNV, talvez não tenha se dado conta de que pergunta é uma coisa que direciona a comunicação. Quando você faz uma pergunta, a comunicação está seguindo um fluxo. Você faz uma pergunta, ela muda de direção. Então, você está conduzindo a comunicação através da pergunta, né? Você está contando uma história, aí a pessoa pergunta assim, mas que idade você tinha quando isso aconteceu? E aí você fala, deixa eu ver, isso aconteceu mais ou menos nos anos 90, então eu tinha tantos anos, porque estava acontecendo tal coisa. Aí você começa a falar de uma outra coisa, a partir da pergunta que foi feita. Então, a pergunta, ela direciona. Então, como você começa a fazer muita pergunta, você está, na verdade, tentando estabelecer o controle sobre o que está sendo falado por outra pessoa. Você consegue perceber isso? Porque é muita pergunta. Você está tentando controlar a ordem dos argumentos que a outra pessoa está trazendo. Porque você está perguntando muito, está direcionando muito. Por isso que, às vezes, na escuta empática, alguns facilitadores convidam a pessoa que está no lugar da escuta a não fazer pergunta nenhuma, ou a fazer poucas perguntas. É para isso, assim, para você não cair nessa tentação de tentar controlar o que a outra pessoa está narrando. Tá? Então, tomar cuidado com esse vício comportamental também. Então, assim, depois de um longo e tenebroso inverno falando sobre esse slide, eu vou abrir aqui para vocês comentarem sobre ele.
Depois a gente parte... Quero fazer um comentário. Diga. Essas 8 distinções, não sei se posso dizer assim, enfim, os outros vícios, fiquei ouvindo você dizer e pensei, caramba, quais são as alternativas? Porque eu percebo em mim que muitas vezes eu começo com eles, principalmente o engraçado, perguntas engraçadas, ou também eu vejo isso muito em mim nas relações, né, de amigos. Mas o perguntas detalhistas, e isso me cansa bastante, eu gostaria muito de encontrar outras formas de acessar na minha atuação profissional. Ao mesmo tempo que eu percebo que não tem como fugir de um roteiro indagativo. Eu preciso fazer intervenções, né? Mas percebo que esses vícios, eu tenho todos eles, uns com mais intensidade do que os outros, eu consigo identificar aqui o engraçadinho e o fazendo muitas perguntas, são os mais presentes, e fico me perguntando se eu posso, como é que eu vou, se eu posso, e pode ser mais interessante, pular eles como uma introdução para acessar o sentimento, porque eu percebo que, às vezes, eles, para mim, se expressam como um meio do caminho para poder falar de uma conversa mais séria, sabe? Então, para quebrar o gelo, sabe como? Sim. E, ao mesmo tempo, eu queria comentar que o desafio também é fazer de uma outra forma, e eu já recebi feedback de pessoas dizendo para mim, Elaine, você é tão séria, eu até tenho, às vezes, eu quero falar um negócio só para falar e você já quer conectar, não sei o quê. E aí, assim, como fazer essa dança para ela ficar um negócio interessante sempre, né? É um desafio, é um exercício, né? Não tem como determinar. Sim, muito bacana essa reflexão. Ela me traz para um lugar assim de reforçar, vendo que a Rose quer falar, já só terminar aqui o raciocínio, da gente reforçar assim que primeiro assim não estou falando que nada ali seja errado. Eu evitei ali ao máximo e no conteúdo original, que é em inglês, também a pessoa evita ao máximo dizer que a gente está propondo uma nova forma certa de se comunicar e que está todo mundo errado, né? Muitas daquelas coisas ali a gente faz, né? E muitas delas vamos continuar fazendo. A gente só precisa ter uma inteligência de saber quando é o momento de fazer e quando não é, né? A gente precisa ter essa clareza cada vez mais, né? E aí eu me sinto contemplado com essa coisa que você traz de talvez começar com essa estratégia para quebrar o gelo, que às vezes seja necessário. Às vezes é necessário você consolar uma pessoa que está muito arrasada. Estou ouvindo uma voz ambiente, onde que é isso? Às vezes é necessário você consolar uma pessoa que está muito arrasada, né? Às vezes é necessário você tentar dar uma desanuviada no ambiente fazendo uma piada, né? Mas aí depois você partir para essa conexão empática. Então, como uma estratégia de depois partir para esse lugar da escuta empática e de dialogar, eu me sinto que é uma boa saída, assim, isso que você propõe. Porque se você perguntar daqueles 8 pontos, então o que a gente faz, né? Então, se não é isso, o que a gente faz a partir de agora? A gente faz o que a gente conversou na semana passada, né? É tentar dialogar, escuta empática, é tentar entender como cada um dos interlocutores está se sentindo, quais as necessidades não preenchidas. É isso que a gente faz em qualquer daquelas situações, né? Então, de repente, a gente pode estabelecer como uma estratégia de chegada a esse ponto, que é um ponto futuro. Diga, Rose. Eu ia dizer que, para mim, esses vícios comportamentais está sendo bem explicado e ele está reforçando aí o quanto eu
estive no paradigma da dominação, que tem esse flutuar, eu identifico isso, né? E agora, tomando consciência disso tão detalhado, eu acho que é como se fosse um mapa para mim, para eu saber qual é o próximo passo, né? Olhar sempre para essas questões e saber assim, poxa, eu estou partindo de algo que eu nem tinha pensado, que reforça esse paradigma da dominação dentro de mim e que eu quero chegar no da parceria e existe uma transição para isso. Sim. Então, isso é muito isso para mim é muito forte, né? Essa transição de sair daqui, desse ambiente mais dominador e vir para um ambiente mais acolhedor, primeiramente comigo mesma, porque para eu identificar esses 8 vícios, eu preciso me acolher, Sim. né? Preciso olhar para tudo isso e assim eu fico um pouco mais segura para olhar para os meus sentimentos, porque eles têm muitas, assim, muitas necessidades, talvez, que não foram atendidas. E olha que legal, eu vou me conectar, vou me conhecer um pouco mais, com mais profundidade. Sim. Isso, gratidão. Gratidão, Rose. Essa sua fala me traz para um lugar de frisar uma coisa, assim, antes da Ada falar, a Ada também se inscreveu. Da gente frisar uma coisa, acho que você identificou a necessidade de trabalhar ao observar esse conteúdo que eu preparei, você identificou a necessidade de melhorar algumas dimensões na sua vida, mas a sua fala me pareceu bastante amorosa consigo mesma. Então, isso eu queria frisar aqui, que eu acho isso muito bacana. A gente também não cair, quando a gente está aqui mergulhando nesse conteúdo, a gente não cair no se culpar, né? Que a gente acabou de falar sobre isso, né? E tipo, eu faço tudo isso que o Leandro está falando, e aí fica se culpando, né? A gente acabou de falar sobre isso, a gente não cair nesse lugar. A gente se deparar com os desafios de melhorar a nossa comunicação, mas entender que a gente vive num mundo onde a comunicação é educada, é ensinada, é passada culturalmente de uma forma X, que interagir com isso é desafiador para caramba, porque em todo lugar, né? Se você imagina uma empresa super hierarquizada, é o paradigma da dominação ali, né? Imagina uma família muito conservadora, paradigma da dominação total ali, né? E a gente está interagindo com isso o tempo todo, né? Então, a gente também fazer a nossa autocrítica, mas de uma forma amorosa, como a Rose fez, assim, isso que eu queria frisar, assim, de tipo, eu tenho alguns desafios, mas eu vou melhorando ao longo do tempo e eu vou encarando, vou levar assim, não é da noite para o dia que a gente incorpora a CNV no nosso espírito, né? Começa a CNV a se manifestar muito claramente através da gente. Não é da noite para o dia, é um exercício, a gente se acolher também nesse lugar. A autocrítica é positivo, autoflagelo não é positivo. Então, guardem isso para a vida, assim. A autocrítica é muito bom, a gente se melhora muito. Autoflagelo não é legal, né? Não é legal, tipo, eu faço tudo errado, eu faço tudo isso que ele falou ali, meu Deus, tal, isso não é bacana, tá, gente? Fala, Ada. Oi, gente, boa noite. Falando sobre sair, né, desse paradigma da dominação, que eu acho que é muito cultural, e eu vejo isso em todos os ambientes, o familiar, no trabalho, principalmente. Começar a fazer, e eu acho que é um grande exercício, né? Quanto mais a gente pratica isso. E aí, assim, enquanto eu estava falando, Leandro, apresentando, eu estava aqui tentando buscar aqui momentos, né? Onde eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso o tempo em todas as minhas relações, no trabalho. A gente tem essa mania, às vezes, né, até nas reuniões de trabalho, a gente fica um tempão em uma determinada situação que aconteceu,
né, buscando um culpado, e aí a gente gasta tanta energia em encontrar esse erro, ao invés de falar assim, não, ok, vamos aceitar, vamos ver daqui para frente o que a gente pode fazer diferente. Sim. Então, acho que quando a gente vai olhar para esse paradigma da parceria, da colaboração, é exatamente isso. Ok, vamos assumir o problema em conjunto, mas daqui para frente vamos buscar, então, uma solução também em conjunto, né? Então, acho que é bacana e olhar, assim, acho que é muito exercício para a gente ir treinando, assim, mudar a forma de pensar mesmo. Sim, é bem isso que você está falando, assim, o mundo está encharcado dessa forma de se comunicar, né? E a gente aprende ela culturalmente, então a gente escapar dela não é uma coisa simples. A gente é como se a gente tivesse que meio que mudar uma chavinha de uma coisa que a gente está muito acostumado a fazer. A gente sabe como fazer porque é simples, mas acaba sendo desafiador porque é um costume muito enraizado. A gente fazer esse movimento. E aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, mas como é que eu vou me comunicar de uma forma mais amorosa, mais não violenta, num mundo que é tão carregado por essa violência, por esse paradigma da dominação, né? Como é que eu vou fazer isso? É difícil mesmo, é desafiador. Mas uma coisa que eu digo para vocês é o seguinte, as pessoas têm uma tendência a quererem ser do bem, assim, a maioria das pessoas. Quando a pessoa percebe que você está mudando o seu jeito de falar, ela sente como um convite para que ela também mude o jeito dela de falar. Ela sente isso intuitivamente, assim. Então é por isso que, se não fosse assim, não ia adiantar nada, porque a gente está aqui estudando junto a CNV, mas a gente ia sair aí fora e interagir com pessoas que não estão estudando CNV, que nessa hora estão assistindo um jogo de futebol ou assistindo novela. Nada contra futebol ou novela, só um exemplo. Então, a gente vai interagir com essas pessoas. Por que que funciona? Porque quando a pessoa sente que você está numa postura que não é do enfrentamento, que é da parceria, a pessoa sente isso como um convite também, e aí do jeito dela ela vai tentar também se comunicar de uma forma um pouco mais amorosa. Algumas pessoas vão ter um desafio um pouco maior, algumas pessoas não vão sentir como um convite, né? Que algumas pessoas estão muito deslocadas desse lugar, mas em geral a maioria das pessoas tem essa coisa de quererem serem e você traz uma coisa assim muito interessante também, Ada, que às vezes num ambiente corporativo a pessoa gasta um tempo ali tentando identificar de quem é a culpa para essa pessoa ou esse grupo serem punidos, quando na verdade acaba comprometendo a produtividade, porque o mais importante é solucionar o problema que aconteceu, né? Então você acaba comprometendo a própria produtividade daquilo que precisa ser realizado, né? E às vezes você obriga a pessoa que cometeu algum erro a ficar escondendo, a mentir e tal, com medo de ser punida, com medo de perder o emprego e tal. E aí você cria uma ambientação propícia à mentira, né? Então isso é muito perigoso, né? Andressa também queria falar, ela falou assim, como é que se inscreve, tem uma mãozinha aí para vocês colocarem, acho que agora ela descobriu, mas aí eu estou falando para todo mundo que... Onde é que está essa mãozinha? Eu não sei como é que Você acha. clica bate-papo, tem uma opção levantar a mão. Isso, tem aí também, mas embaixo aparece também reações ou reactions. Essa carinha feliz aqui, você clica nela, tem várias carinhas felizes. É bom que todo mundo já vai aprender agora. Tem os corações. Mas aqui já tem parabéns, ó, o joinha, o coração, a carinha rindo. Isso, a mãozinha é esse Raise hand. Está embaixo. Embaixo, assim, ó, o maior, botão maior. O Leandro, acho que Janaína estava antes, tá? A Jana estava antes ou a Andressa? É porque a Andressa pediu no chat. Agora eu não sei. Não, pode a Andressa falar, depois eu falo. Era só um comentário sobre as perguntas, né? Que seria o oitava resposta ali, né? Uhum. Que eu entendi, né? Que aqui está falando também de uma situação de conflito, né? Que eu entendi essa coisa de direcionar, mudar um pouco a direção e tirar o foco, né?
né, da conversa, mas eu sempre, assim, das minhas observações, assim, de conversa, eu sempre acho que fazer pergunta é uma forma que acho que as outras pessoas sentem que você também está conectado, assim, né? Sim, Numa conversa normal, né? Eu sempre uso muito isso, né? Assim, quando eu estou conhecendo uma pessoa, né? De fazer muitas perguntas, não muitas, mas fazer perguntas, né? Eu acho que isso sim. demonstra uma conexão, né? É, Isso aqui, esse comentário. sim. Gratidão, Andressa. Às vezes, é por isso que quando facilito, quando eu faço a escuta empática, eu não dou esse comando de não façam pergunta. Quem estiver escutando, não façam pergunta. Porque às vezes tem uma coisa da pessoa ver que você está atento, né, isso que você fala, e também tem uma coisa de algumas perguntas são muito, assim, necessárias de serem feitas, né, que alguma coisa que não ficou claro realmente. Só que não perder do horizonte que a pergunta ela orienta o fluxo da narrativa. Se você está fazendo uma pergunta depois da outra, você está tentando controlar o fluxo da narrativa. E aí é essa coisa que precisa tomar cuidado, né? E tem um aspecto também que não tem a ver com esse papo que a gente está tendo aqui, mas assim, quando a gente tem menos intimidade com a pessoa, a gente faz mais perguntas. Quando a gente tem mais intimidade, o silêncio é menos constrangedor. Percebam isso, assim, você está conversando com uma pessoa que você tem intimidade com ela, uma pessoa da sua família, ou um casal com você, né, companheiro ou companheira, se vocês estão conversando e se de repente fica em silêncio, não tem constrangimento nenhum. Agora, se está conversando com uma pessoa na rua, você fica meio se sentindo na obrigação de manter o fluxo da conversa, e aí você começa a fazer mais perguntas. Isso é uma coisa que é natural também na comunicação. Diga, Jana. Então, meu comentário é sobre essa transição, né? Esses dois paradigmas aí, né? Da dominação, da parceria, da escassez, da abundância. Eu observo que isso, para mim, assim, é a busca nossa, né? Cada vez que a gente De mundo, mergulha nessas características dos dois lugares, a gente se reconhece, né? Assim, socialmente, culturalmente, mergulhados, imersos aí nesse paradigma da dominação, e a gente passa a buscar esse outro lugar. Só que, na prática, o que eu observo que é no nosso dia a dia, eu acho que não é possível fazer uma transição para o outro lado, né? Eu sinto que é em cada situação da vida, Sim. até assim, em cada núcleo, né? Em cada círculo por onde a gente né? tá atuando, o círculo familiar, de trabalho é diferente, se é com os filhos, se é né, com um companheiro, com uma companheira, um relacionamento, com amigos. A gente vai transitando entre um lugar e outro, né? Assim, eu não vejo gente, as pessoas, por mais evoluídas que sejam, conseguirem ir totalmente para o outro lado. Então, assim, eu fico internamente cultivando essa busca, né, de estar cada vez mais em mais âmbitos da minha vida, né, em mais situações do dia a dia, experimentando esse paradigma da parceria, que é novidade para a gente, né, apesar de ser da nossa ancestralidade, né, de ser das nossas raízes, mas é novidade. E eu acho que o grande avanço que a gente pode fazer, além dessa busca, né, é o da consciência, né? Porque para mim eu comemoro, eu celebro cada vez que eu me reconheço nesse lugar do antigo, sabe? Eu falei, nossa, olha aqui, eu já estou aqui olhando para a parte financeira, já estou aqui na escassez, já estou mergulhada nisso, né? Então, cada vez que eu falei, Janaína, olha aí você aí nesse lugar. Crente que já está tá no outro, né? Que passou pela ponte, mas aí, cada vez que tem essa consciência, eu acho que é bacana, né? Acho que são fatos para a gente comemorar, né? No dia a dia, porque senão eu vejo pessoas que falam assim, isso daí é utopia, né? Isso daí, nessa sociedade que a gente está, né? As pessoas falam muito isso, né? A gente escuta muito isso, né? Isso é inatingível, né? Então, eu gosto de celebrar cada coisinha, porque realmente
um super exercício, né? Isso é um desafio, né? Em cada situação da vida da gente. De alguma forma é o mundo como a gente gostaria que ele fosse. Ao mesmo tempo aqui, por exemplo, o nosso coletivozinho aqui está funcionando no paradigma da parceria um pouco, não está? Então, funciona. É bacana quando a gente se vê já vivenciando esse mundo aqui entre nós. Aí eu proponho assim, a Angélica está inscrita, eu proponho que ela fale. A Eliane também levantou Eliane, a mão. Ela não tem a mão virtual. Ela não tem a mãozinha? Então, quem que se inscreveu primeiro? Pode ser Angélica, depois Eliane, e depois a gente faz o intervalo, tá? E se tiver mais gente querendo falar, aí fala depois. Depois a gente faz, que já são 8h30. Aí, se tiver mais gente querendo falar, fala depois. Pode ser? Esse acordo atende a todo mundo? Então, Angélica. Só um comentário indo ao encontro do que você disse anteriormente sobre a resistência das pessoas em mudar a comunicação. Na empresa onde eu trabalho, há um tempo eu tive um problema de comunicação com algum de nossos colaboradores e como nós temos o nosso momento de leitura, esse momento geralmente são leituras técnicas, tal, e aí eu propus a leitura do livro do Marshall, né, Juntos Podemos Resolver essa Briga, né, Paz e Poder na Resolução de Conflitos. Infelizmente, algumas pessoas se sentiram tão incomodadas com a leitura que se retiraram, porque elas não conseguiam assimilar o conteúdo e também não concordavam com o conteúdo. E quando eu pedi que elas tentassem, né, discutir pelo menos o pouco que elas leram, tal, elas tiveram uma resistência tão grande em até conversar a respeito do que foi lido, das poucas páginas que elas conseguiram ouvir, que foram 2, 3 páginas que elas conseguiram ouvir somente, e a resistência foi muito grande, tanto que nós não terminamos a leitura do livro, que não sei se todos conhecem, mas é um livro que tem pouquíssimas páginas, né? Ele é muito... exatamente, ele é bem fininho. Nós não conseguimos terminar a leitura do livro devido à resistência dos funcionários, dos colaboradores, infelizmente, em conversar sobre comunicação. Depois eu perguntei se alguém queria conversar sobre o tema comunicação e ninguém quis. Ou se eles queriam trocar o título do livro, se alguém queria sugerir outra leitura sobre o tema, ninguém quis. Nem conversar e nem sugerir outra leitura sobre o tema comunicação. Então, essa resistência em mudar a comunicação é muito grande, ainda hoje, infelizmente. Sim. Angélica, é esse livro aqui que você está falando? Aqui tem todos os livros do Marshall, depois eu posso mostrar para vocês. Esse é da Elisama. Esse também, Diálogo. Qualquer hora eu posso mostrar para você. Sobre isso que você está dizendo, você descreve, realmente existe uma resistência à mudança de forma geral, né? Nós, humanos, temos uma resistência a sair das nossas zonas de conforto. Então, isso, de fato, acontece. A sua fala me leva para um lugar de sentir que a ambientação desse espaço corporativo que você transita já está marcado por alguma toxicidade, me dá essa sensação de relações que estão um pouco arranhadas ao longo da história, ao longo do tempo, e aí o que eu sugeriria para esse tipo de espaço, onde as relações estão arranhadas e as pessoas já estão com uma resistência em relação a outras e tal, que me parece ser o caso, os acordos serem produzidos coletivamente, assim. Então, de repente, as pessoas tendem mais não sei se eu falei isso semana passada, as pessoas tendem mais a aceitar acordos quando elas participam da produção do acordo.
né? Então, às vezes, você falar assim, todo mundo vai ler esse livro e comentar sobre esse livro. Esse livro é maravilhoso, eu já li, mas às vezes pode soar para alguém, não sei, estou falando o que me veio. Pode soar para alguém como uma imposição, que coisa chata, tem que ler esse livro agora e tal. Mas se você abrir uma roda de conversa e dizer, vem cá, a gente estou sentindo aqui alguns conflitos entre nós, como é que a gente pode solucionar isso? Vocês têm sugestões? Eu sugeriria a gente ler esse livro e conversar sobre ele. Esse livro modificou muito a minha visão sobre as coisas. Vocês topam? Se não topam, propõem alguma coisa, produz esse acordo coletivamente. E aí, produzindo coletivamente, as pessoas têm uma tendência maior a cumprir o acordo de cuja produção ela participou. Isso a gente até usa na formação de trabalhadores e tal, formação de consciência cidadã e tal. As pessoas têm uma tendência maior. Quando elas sentem que já está um ambiente meio carregado, a pessoa sente que está vindo algo que ela não conhece e tal, ela vai ter uma resistência. Então, é uma sugestão para você tentar. Não sei se você vai conseguir, mas de repente pode tentar ir por aí. Tá bom, Angélica? Obrigada. Gratidão. E quero te ouvir mais. A gente vai dialogando sobre isso, depois vai trazendo para a gente como é que essas coisas foram recebidas. Eliane. Tá. Então, na verdade, uma pergunta que eu ia fazer, os colegas já fizeram e que eu ia comentar, essas são só 2 comentários, tá? Ali no início do teu slide, eu anotei aqui, ele inicia com quando nos deparamos com um conflito apresentado por outra pessoa. Só para mim entender, quando nos deparamos com um conflito apresentado por outra pessoa. Então, esses 8 comportamentos, esses 8 vícios, tanto como um problema quando ele surge ou não necessariamente quando é apresentado alguma situação conflituosa. E aí tu está falando de conflito no geral como problemas, né? Sim, sim. Que a gente não falou ainda do conflito em si, né? O conceito do conflito é sobre uma situação, né, que surgiu, né, conflituosa, um problema, mesmo que não seja apresentado, mas que ele surja ali nesse ambiente como esse que a Angélica estava colocando, né? Sim, É nesse sentido, né? Sim, exatamente, E como eu falei, pode ser um conflito, assim, a gente pode conceituar conflito também, se você achar interessante, mas pode ser um conflito intrapessoal, um conflito da pessoa, né? Um conflito emocional, um conflito psíquico, alguma coisa assim, ou pode ser um conflito com ela, com alguém, ou ela com um determinado grupo. Até falei interpessoal, intrapessoal, até falei um pouco sobre isso. Conflito dessa forma, assim, não a palavra conflito não identificando como uma coisa negativa, uma coisa que a gente sempre traz, né? Conflito como algo natural da vida e quando surgir a gente pode reagir daquelas 8 maneiras que estão ali. Tá, é que como eu sou muito da área técnica, né, e daí então a gente é muito apegado nessas questões, né? A descrição. De conceituar, né? É o bom significado, mesmo. né? E uma coisa também que eu ia comentar, o 8º mau hábito ali, o vício, né? De fazer perguntas, isso é tão natural, né? Da gente. Inclusive, a gente tem até metodologias, né? De fazer perguntas através dos porquês, não é? A gente ensina isso, né? A gente aprende isso, né? Que tem... E daí, só em outro momento, tu poder só comentar, assim, que tipos de perguntas que não ficam, que não são, assim, colocadas de formas tão negativas como essa que vai, de uma certa forma, controlando a situação ou querendo conduzir a situação, né? Só para exemplificar, né? Perguntas que, né, que sejam, assim, compassivas, que sejam, assim...
amigáveis, né, no sentido de querer resolver o conflito, porque é natural, porque às vezes as pessoas falam muito pouco. Elas chegam, eu tive uma perda hoje, né, foi terrível, eu estou muito triste. E aí acabou. Aí a gente fica no silêncio, a pessoa também fica no silêncio e a gente acaba não conversando, né? Então é natural que a gente faça perguntas para a conversa evoluir, não é? Para o assunto surgir, porque às vezes a pessoa também só chega e fala uma meia frase, ou não deixa claro a situação. E a gente tem, eu pelo menos tenho o hábito daí de perguntar, não sou muito perguntadeira, mas é normal as pessoas perguntarem, né? Só queria comentar isso, que é o que eu percebo no dia a dia. Mas olha só, eu não coloquei que é errado fazer pergunta em nenhum momento. Eu só disse excesso de perguntas detalhistas, é isso que está ali. Então não existe tem a palavra excesso ali no item. Acho que tem sim. Não, deixa eu ver aqui. Excesso não. Então, se não tem, eu vou colocar. Aqui, Tenho fazendo muitas perguntas. O excesso estava na fala. Muitas perguntas. Falou, ele explicou que era que a gente cuidasse o excesso. Então, não tem assim um tipo de pergunta que seja errado, não tem isso, não. Só falei quando é muitas perguntas detalhistas, assim, tentando controlar a comunicação. Agora, não é para deixar de fazer pergunta, não é isso que eu estou dizendo aqui, não. Tá? E você pediu uma definição de conflito, eu estou colocando aqui no chat, definição de conflito do CNJ, que eu botei CHJ, mas está errado. CNJ é Conselho Nacional de Justiça. Eles consensuaram em torno de uma definição de conflito, mais baseada no conflito entre duas pessoas, mas a partir dessa definição dá para tirar aí o que significa conflito. Então, já atendendo aí essa sua necessidade. A Elaine também se inscreveu, mas eu tinha proposto da gente fazer um intervalo e, de repente, você faz a pergunta depois do intervalo. Pode ser? A gente tem... Vocês já viram que acho a gente tem... Sou eu a Elaine? Eu acho que não me inscrevi, não. A outra. Ah, tá. É que a gente tem duas Elaines e uma Eliane. Então, a gente vai adotar aqui na turma, fazer igual no futebol, chamar Elaininha Carioca, Elaininha Gaúcha. Já viu que no futebol, quando tem dois nomes, eles fazem isso, não tem nada a ver. Sim. Estou brincando, a gente vai chamar de Elaine Barcelos e Elaine Aparecida, e pronto. Tá bom? Aí a Elaine Barcelos faz depois do intervalo, pode ser? A gente faz aí 5 minutinhos. 8h46 a gente volta, tá? Até já, gente. Vivo de novo, assim, um desgaste, como se eu estivesse agora diante de tarefa. E na segunda, é um negócio que dá um gás. Eu não sei para vocês, assim, mas para mim, quando eu acho um porquê, né? E boto ali, me dá uma motivação, dá vontade de, gente, eu vou sair da aula aqui para eu rapidinho fazer isso. Porque quando tem sentido, né? Eu acho revolucionário esse exercício, assim, simples e revolucionário. Quero agradecer. Sim. É revolucionário, né? Mas então é isso, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a raiva agora? A gente pensar um pouco a raiva, esse sentimento, né? Esses sentimentos muito frequentes, raiva, medo, tristeza, a gente dialogar sobre eles, que são os sentimentos das necessidades não preenchidas, né? Aquele filme Divertidamente mergulha muito numa reflexão sobre esses sentimentos, né? Principalmente tristeza, mas eu não vou falar sobre ele para não dar spoiler. E acho que raiva é o que a gente precisa mais dialogar quando a gente fala sobre comunicação não violenta. A gente tem uma tendência, às vezes, a achar, alguns de nós têm essa tendência, outros não, a achar que a raiva é como se fosse um sentimento inferior, né? Quem sente raiva, então, não é espiritualmente evoluído, é uma pessoa que não... enfim, uma pessoa menor, né? Porque está sentindo raiva. Então, as pessoas que sentem raiva, eu até li um texto naquela
de manhãzinha eu faço uma meditação no Instagram e às vezes eu leio aquele livro Minutos de Sabedoria, e tinha que é escrito pelo Torres Pastorino, e um dia o Torres Pastorino falava no texto sobre a raiva nesse lugar do negativo, de que como se as pessoas que sentem raiva fossem inferiores, né? E na prática todos nós sentimos, né? Então a gente entender esse primeiro ponto aí que está aí, que a raiva pode ser uma energia de transformação, né? Acho que o Luiz falou isso no comecinho do nosso encontro hoje, assim, que a raiva ela esse sentimento de uma irritação mais expressiva com algo que está me ferindo, com algo que não está preenchendo uma necessidade que eu tenho, isso pode ser uma energia que pode me mobilizar a buscar um arranjo daquela situação, a produzir um arranjo que me permita transformar aquela situação. Então, a raiva pode ter esse lugar. E aí, como é que eu vou lidar com ela? É uma maturidade para a gente aprender, assim. Se a raiva está vindo muito, se ela está vindo muito frequentemente, ela está te deslocando muito de uma sensação de felicidade interna, né? Porque você está sentindo muita raiva, você não está feliz internamente, você não está em paz interior, não existe harmonia dentro de você. E aí você precisa entender por que ela está vindo com muita frequência, ou se você está sentindo raiva por pouca coisa, às vezes até procurar auxílio, né? Procurar um auxílio terapêutico ou um grupo, uma roda de conversa, procurar entender, porque às vezes a gente está naquele lugar que a gente sente raiva porque a gente queria que esse copo tivesse aqui e ele está aqui na frente um pouquinho, a gente está com uma raiva profunda disso, uma raiva, um pavio muito curto, né? Chamado pavio curto. E aí, nesse sentido, embora seja sempre a raiva como uma energia que nunca vai ser negativa, você está muito deslocado da sua paz interior, né? E aí você precisa de um auxílio para buscar algum equilíbrio. Só que todos nós vamos sentir raiva, né? Então, eu preciso cada vez mais atuar como observador, lembra do observador, para entender quais as necessidades não atendidas. E aí você entendendo, tendo a compreensão desse lugar de onde é que está essas necessidades que não estão sendo atendidas, você pode se movimentar na direção de atender essas necessidades. Então, é uma mobilização que a gente precisa caminhar assim, para entender. Então, eu sou uma pessoa que sente muita raiva numa determinada situação X. Você começa a se observar, né? Eu sou uma pessoa que costuma sentir raiva, vamos supor, não é o meu caso, mas eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu seja alemão e eu estou acostumado a viver na Alemanha, onde todo mundo é muito pontual. A aula está marcada para 7 horas, ela começa às 7 horas. Aí eu vim morar no Rio de Janeiro, onde tudo começa com 10, 20, às vezes 30 minutos de atraso. Isso me dá muita raiva. Um exemplo que eu estou inventando aqui, tá, gente? Não é o meu caso, eu não sou alemão. Aí isso me dá muita raiva, tudo é sempre atrasado, as pessoas estão sempre atrasadas, isso interfere na produtividade, e eu quero que eu digo que interfere na produtividade é porque eu chego na hora, eu perco meia hora de trabalho esperando as pessoas chegarem, e aí eu vou produzir menos. Então, isso me agride, eu sinto raiva dessa situação. Então, você observou, você sabe que essa situação te dá uma sensação de raiva. Então, como você sabe isso, você já fica... nesse processo de observação, de autoconhecimento, você já sabe isso, você já sabe que hoje à noite eu vou ter uma aula de CNV às 7 horas e pode ser que o pessoal atrase. E aí você já se prepara para isso, né? E você, ao se preparar para isso, você já vai se preparando. Olha, a raiva está vindo. E olha aí, e nesse processo de, olha, está vindo a raiva, ela vem num menor volume. Então, ela deixa de chegar naquele lugar da ira, que é o lugar onde você se torna um ser irreconhecível.
se alguém filmar você e mostrar para você depois que você fez aquilo, você vai dizer, nossa, não era eu, né? A Glória Arieira fala isso. Joguem no YouTube depois, Glória Arieira Raiva, e assistam o vídeo que ela fala sobre a raiva. Ela fala isso, quando você está no lugar da ira, se filmarem você com irado, você depois vai, nossa, não era eu não sou assim, eu não sou agressivo assim. Então, quando você está nesse lugar de se preparar, nossa, a raiva está vindo, olha aí. Ela não vem num volume que você se torna irreconhecível. E você fica mais preparado para usar essa energia para produzir uma argumentação comunicativa, de tentar produzir um arranjo que te faça te sentir melhor, né? De, às vezes, comunicar ao grupo, olha, pessoal, eu sou alemão, para mim é muito difícil esse atraso todo. Isso me agride bastante. Será que a gente não pode... será que a gente não pode começar no horário? Ou se for difícil para vocês, começar com 10 minutos de atraso só, e aí você pode produzir, aí já está no lugar do pedido, tá vendo? Você pode produzir um novo acordo a partir de se colocar, a partir de identificar isso e se posicionar, né? Eu trabalhei numa organização alemã, por isso que eu estou dando esse exemplo. Tudo muito pontual, né? Então, tentar evitar de atingir esse lugar da raiva extrema, que é a ira, né? Ter empatia também pela raiva dos outros. Essa é uma outra coisa para a gente, né? Às vezes, a gente não tem muito esse lugar da empatia. Então, às vezes você vai fazer uma compra no supermercado, a caixa do supermercado te trata com a casca e tudo, né? Ela está certa? Não, ela não é legal a atitude que ela tomou, mas às vezes ela está num tédio tão profundo, às vezes ela está vivendo uma situação, acabou de se divorciar, o marido traiu, estou inventando aqui, mas às vezes ela está numa situação tão dolorosa, né? Foi assaltada, a mãe está doente, várias coisas que acontecem na vida das pessoas, né? As pessoas todas estão carregando cruz o tempo todo. E aí você tem empatia por isso, ao invés de simplesmente reagir de, nossa, essa pessoa me tratou com a casca e tudo e tal, ter um pouco de empatia e tentar, né, entender que as pessoas tem um vídeo também no YouTube sobre isso. Isto é água. Assistam esse vídeo também, é muito legal esse vídeo. Fala muito sobre isso. Você não sabe pelo que as pessoas estão passando. Às vezes a pessoa te agride nas ruas, você não sabe por que aquela pessoa está passando, né? Às vezes, se você souber, você vai ficar até envergonhado de ter se irritado, né? Então, a gente ter também empatia pela raiva dos outros, ter autoempatia com a sua própria raiva, não ficar achando que você é menor, que você, né? Tentar entender o que a raiva está te dizendo, tentar entender o que a raiva está tentando te trazer. Tá bom, gente? Da parte teórica era mais isso, que era o mais evidente. Tem mais coisa que a gente podia falar, mas isso é o que eu preparei. Eu queria só trazer só a coisa do Sócrates, que a gente não falou no encontro passado, né? Que as 3 peneiras do Sócrates para comunicação. Se você falar alguma coisa para uma pessoa, você checasse aquilo que o Sócrates, o filósofo grego, né? Você checasse aquilo que você vai falar para a pessoa, é verdadeiro o que eu vou falar? Se eu não tenho certeza se é verdadeiro, melhor não falar. É bom o que eu vou falar? Vai fazer o bem? Se eu não tenho certeza, melhor não falar, né? É necessário eu falar isso? Vai produzir alguma modificação? Se não é necessário, melhor não falar. Então, passar pelas 3 peneiras. Se a informação passar pelas 3 peneiras, aí você diz... Eu acho que o Sócrates não estudou comunicação não violenta, que na época dele não existia ainda, mas acho que contribui também para o nosso amadurecimento aqui na comunicação. Tá? Trazer isso rapidamente e abrir para vocês falarem. Aí já são 9h30, mas acho que dá tempo da gente ficar mais uns minutinhos ouvindo, principalmente sobre esse tema da raiva que atravessa a vida de todos nós. Vocês querem comentar? Eu tenho assim, uma experiência positiva da raiva.
mas também negativa, é óbvio, né? Assim, eu, desde pequena, de menina, eu tinha o senso de justiça muito aguçado, né? Desde até nas brincadeiras, naquelas coisas de escola. Então, eu reagia, eu estava sempre buscando, né, resolver e questionar, e muitas vezes movida pela raiva. A raiva me ajudou a construir, a organizar a minha vida, porque eu sabia, eu não expunha ela de forma violenta, mas eu tinha em casa, comigo, sozinha, muitos acessos de raiva, inclusive de me machucar batendo assim com raiva, né? Quando eu estava analisando o que eu tinha passado. Mas eu acho que quando a gente consegue compreender o que te move, né, como tu estava colocando ali, e isso eu tive, assim, de conseguir compreender por que eu ficava com raiva. Então, eu conseguia controlar. E teve um período, depois, mais velha, que eu comecei a agir de forma até, assim, principalmente em casa, mas fora também, às vezes, descontrolada. E aí eu não sei se tinha a ver pelo tempo de vida, né, assim, que já estava por conta de algumas coisas, ou se foi em função do tumor que eu tinha já na parte frontal aqui, né, que já estava me provocando, porque ele altera, né, quando tem pressão nessa região frontal. Então, eu fiquei na dúvida. E aí, quando eu voltei da cirurgia, meio ano depois eu entrei para terapia, né, e aí comecei a trabalhar essas questões para me entender. E isso eu já tinha 60 anos, gente. Aí daí para frente, mas assim, só para colocar para vocês, porque eu elogio muito o trabalho que eu faço com vocês aqui no Cultura de Paz e agora na comunicação não violenta, mas eu já tive, assim, no espaço de 15 dias, um encontro com uma amiga de infância, né, que mora aqui comigo há 60 anos, e nós conseguimos conversar sem eu brigar com ela. Eu consegui escutar a minha amiga, sabe? Consegui conversar, escutar o tempo inteirinho. Ela saiu faceira e eu também, né? Nos dois encontros, sem brigar com ela. E eu já posso assim avisar que isso é um resultado do curso, da terapia, que já estão começando a me transformar. Então, eu gosto muito de contar. Nossa, eu fiquei emocionado agora de ouvir isso. Pode ficar. Mas é bacana, sim. É muito bonito, Antônia. Muito bonito mesmo. Tá dando certo. Está funcionando. Pelo menos para mim está funcionando. É, funciona. Ontem foi aniversário do meu irmão. Eu não gosto de falar desse assunto, mas assim, ele tem questões políticas que eu não concordo. Não concordo mesmo. Nunca briguei com ele por isso, porque a gente se ama muito. Mas estava muito doendo em mim falar com ele, sabe, por conta dessas escolhas dele. Mas ontem foi aniversário dele. Eu lembrei de tudo que a gente tem falado aqui, né, de acolher, porque eu não posso esquecer quem ele é por conta das escolhas dele. E aí ontem eu liguei para ele, porque ele me convidou para o aniversário dele, num momento de pandemia. Eu não falei sobre isso, não falei. Só falei que eu não iria, porque realmente eu tenho um problema. E falei para ele que eu me sentia muito honrada de ter sido convidada, porque ele só convida quem ele ama. E de ser amada por ele era muito gratificante. Ele realmente é um irmão 10. Ele agora, nesse momento, está com essa cabeça virada, com essa política doida aí. Mas vai passar. Mas foi a CNV que me ajudou também. Legal, Denise. Muito bom. Que bom. Que depoimentos. A gente vai dormir feliz hoje de ouvir esses depoimentos. Alguém quer trazer alguma coisa mais? Vocês já estão com sono? Ainda nem jantei ainda. Nem eu. Querem comentar mais alguma coisa ou a gente encerra? Encerramos? Leandro, diga, Luiz. Só rapidamente, né? Semana que vem a gente tem um outro encontro, mas eu queria deixar vocês com eu e as perguntas, né? Já viram que eu gosto de fazer perguntas, mas eu queria deixar vocês com uma perguntinha, porque o Leandro falou na semana passada, né? Que na CNV a gente não precisa falar fofinho,
né? Não precisa ser bonitinho, nem falar com jeitinho. Não, a CNV ela tem um propósito, aliás, ela precisa ter efetividade, precisa de afetividade, eu gosto desse binômio, mas ela precisa ter efetividade, ela precisa chegar em algum lugar. Então, já que não é para falar fofinho, né? De que forma a gente deveria falar e que atenderia a todas as outras questões? Nem grosseiro, nem fofinho. Qual seria o adjetivo para essa fala? É uma pergunta socrática, não é para responder hoje. Talvez ao longo da semana a gente solte uma possibilidade, né? Que, claro, não é uma resposta única, mas aí fica pensando sobre isso. Né? Já que não é para falar fofinho... Já que não é para ser fofinho nem grosseiro, né? Que comunicação é essa que a gente quer entregar ou construir a partir do que a CNV propõe? Tá? É só deixar isso para a gente... Leandro, Posso fazer uma pergunta? Fala, Belisa. Queria trazer também uma coisa que ficou bem vivo para mim, ouvindo vocês antes, que todos falaram, né, das percepções dos 8 vícios. Veio muito esse verso de Rubem Alves que a gente divulgou esses dias lá no projeto, que ele fala assim: o ato de ouvir exige humildade de quem ouve. E a humildade está nisso, saber não com a cabeça, mas com o coração, que é possível que o outro veja mundos que nós não vemos. Exatamente. Então, tem um lugar aí de autopercepção e também de permissão. Permissão para cada um ser do jeito que é, para você perceber como o outro reage, criar aí um caminho. Queria só complementar também que a gente não definiu efetivamente como vocês farão as escutas, mas no decorrer das semanas também, quem de vocês quiser conhecer e experimentar a escuta empática do projeto escutatório, especialmente quem não ouviu falar, ainda não sabe o que é, está disponível. Eu vou mandar também lá para vocês conhecerem e se precisarem, fazerem também, tá bom? Posso falar? Rose, e depois você, Ju. Na verdade, eu queria só perguntar se aquele exercício da carta era só para a gente se conectar mesmo com a nossa percepção sobre o sentimento e a necessidade, só isso. O da semana passada ou de hoje? Da carta, que foi pedido para... Da semana passada. Da carta é para você trabalhar empatia, equilibrar empatia e autenticidade. Esse é o exercício. Então, tá se acostumar, não precisa mostrar para ninguém, nem é desejável, porque são conflitos da sua vida. Ok, eu não vi essa tarefa, como é que era? A gente não quis demonstrar para você, não brincando. Era assim, escrever uma carta, algum conflito que você viveu, sendo empático e autêntico ao mesmo tempo. Eu preciso fazer isso. Você não lembra? Foi semana passada. Eu acho que eu não prestei atenção. A gente escreveu uma carta, por exemplo, sei lá, essa coisa que a Denise falou do irmão dela. Escreveu uma carta para o irmão dela, sendo empático com ele, com as questões dele, ao mesmo tempo sendo autêntico, o que isso produz para ela. Então, tentar, e aí depois reler, ver se conseguiu, se não conseguiu, reescreve. Fala, Juju. Eu estava pensando sobre que alguém comentou aí que essa questão da gente conseguir fazer realmente uma comunicação violenta, não violenta em alguns lugares, etc., era uma utopia. E aí eu me lembrei outro dia que eu estava vendo uma palestra e a pessoa falou que a utopia seriam inéditos viáveis. Eu achei isso interessante. Esse conceito de inéditos viáveis para a utopia. Eu queria falar um poema aqui rapidinho, curtinho, do Pedro Lage? Nosso querido Mário Quintana, chama Das Utopias. Se as coisas são inatingíveis, não há motivo para não querê-las. E triste o caminho se não fora a mágica presença das estrelas. É muito lindo esse poema. Me toca muito. E esse conceito de inédito viável é do Paulo Freire, né? Algo como que é viável, né? Eu acho que um dos conceitos mais incríveis, né, que tem.
Diga, Renata, você quer falar também? Gente, todo mundo pode chamar a Juju de Juju, tá? Não é só quem é íntimo, não. Ela é conhecida como Juju mesmo. Né, Ju? Tem gente que me chama até de Dona Juju. Ai, que amor! Que linda! Fala, Renata. Então, eu estou chegando no curso hoje e eu assisti hoje à tarde a primeira aula. E eu escutei você falar de um trabalho, não sei se é roda de paz ou grupo de paz. Círculo de construção de paz, é isso? Pode ser. Aí é um trabalho paralelo a esse? Círculo de construção de paz é um método de roda de conversa, é parecido com roda de conversa, né? Mas é um círculo, em geral, realizado para trabalhar conflito e convivência. Ou se tem algum conflito, ou se você simplesmente quer melhorar as relações de convivência. Então, é uma metodologia. Tem um livro ali que eu posso mostrar até para vocês. A principal autora sobre isso é a Kay Pranes. Então, é um mecanismo de se trabalhar com conflito. Por exemplo, eu faço círculos de homens para melhorar a questão da masculinidade. Aí, ó, isso aí que a Elisa está mostrando. Processos circulares. Kay Pranes. Esse é um dos livros sobre esse tema. Ele vai falar de círculo de construção de paz. Né? Eu posso falar mais sobre isso aí ao longo da nossa trajetória. Então, super bem-vinda, Renata. Uma alegria você estar aqui com a gente hoje. Fiquei feliz com a sua entrada. Acho que a gente encerra agora, né, gente? Rapidinho, Leandro. Eu posso participar ainda ou desse círculo? Porque eu estava louca para perguntar isso. Qual círculo? Da construção de paz. Quando tiver, alguém fizer, você pode participar. Eu não estou fazendo nenhum nesse momento. Eu posso deixar um convite, que eu acho que eu participo do Aprofundamento com a Patrícia Monsoni, né? Olha isso. Da Paz, ela faz, né? Está sempre abrindo. E ela está para abrir agora uma nova turma, né? De prática. É um grupo de estudo e prática. Maravilhoso aí, Denise. Chega junto, adorei, amei. Participa. Eu também queria destacar as boas-vindas aí para a Débora, aí, que chegou hoje também na nossa turma, que é mediadora maravilhosa, faz parte do EMER também, aí se juntando a nosso time. Alegria você estar aqui, Débora. Bem-vinda. Então é isso, gente. Uma boa noite, um bom jantar para quem for comer ainda. E fiquem em paz, e a gente vai respondendo a pergunta que o Luiz deixou para a gente, o dever de casa que ele deixou. Quem tirar menos de 8 de novo vai ter que levar o boletim para casa. E uma boa semana para vocês, fiquem em paz. Vocês também. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos.